O irmão Flávio é que vai ministrar esta palavra do Senhor. Ela é para quem não é salvo e para quem é salvo também. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor use tua boca, o teu coração e tua mente para edificar e para proclamar a gloriosa palavra do Senhor. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Quero agradecer ao pastor Douglas, ao pastor Luciano, todo o presbitério pela confiança. Se você quiser ficar de pé, a lermos capítulo 11 de Mateus, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode sentar. Vivemos um tempo, um mundo, principalmente os mais velhos, que está tudo muito estranho, em todos os sentidos da palavra estranho. Vivemos um tempo onde nós não temos absolutos. A verdade é subjetiva. O Lutero tem uma frase que tem me acompanhado esses dias. Ele diz: a verdade a qualquer custo, a paz se possível. Mas hoje a geração é a paz a qualquer custo, a verdade se possível. E a psicologia nos diz que nós temos que falar a verdade. E mesmo que nós falemos a verdade, se nós falarmos de um jeito errado, essa verdade não fala. Não é assim que Lutero entendia. A verdade, ela é a verdade. Falando em tom alto, em tom brando, médio, a verdade, ela é a verdade. E nós não estamos falando aqui de verdades subjetivas. Nós estamos falando da verdade. E a nossa verdade não é um conglomerado de informações técnicas, teológicas, de um número de ética e moralidade. A nossa verdade, ela é uma pessoa encarnada, que veio ao mundo, que nos atraiu, que fez uma obra poderosa de salvação nas nossas vidas. E quando Jesus vai citar esses versos dos quais li, o Senhor está falando e olhando para um povo, e ele via esse povo como uma ovelha que não tinha pastor, porque ele estava sofrendo na mão de religiosos, que impunham sobre aqueles homens peso, jugo, opressão, toda sorte de questões que nem eles mesmos poderiam fazer. E hoje nós vivemos a hipocrisia, o fermento dos fariseus, a sua hipocrisia. Hoje nós vivemos toda sorte de mistura, porque o nosso sofrimento, o sofrimento do homem, está tanto fora do sistema religioso quanto dentro do sistema religioso. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre esse Jesus, que ele começa nesse versículo 27, dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Essa palavra revelar, ela é muito importante dentro do contexto que eu quero pregar nessa noite. E o tema da minha mensagem será, quem é Jesus? Quem é Jesus? Todas as religiões omitem opiniões
Hoje existe o movimento ecumênico, hoje existe uma tentativa de aproximação de quem é Jesus. Mas nós temos que ter cuidado com essa aproximação, com esse contexto onde as pessoas tentam definir quem é Jesus. E eu não quero falar hoje sobre quem somos nós como pecadores no nosso estado de pecado, porque passamos uma semana atrás ouvindo as glórias da obra de Cristo, de quem é Cristo, mas eu quero hoje falar de quem é Ele. Eu quero dizer quem é Jesus, porque uma visão errada, uma revelação errada de Cristo nos faz viver uma vida cristã errada. Uma revelação torta de quem é Jesus nos faz viver uma vida cristã torta. Jesus, ele não é um curandeiro. Jesus, ele não foi um profeta qualquer, como diz os islâmicos, que Jesus foi um profeta muito bem sucedido. E Jesus não é um espírito evoluído, como dizem os espíritas, que ele foi um espírito evoluído de alta grandeza. E também Jesus, ele não é o filho de Maria e que está sujeito a Maria, como dizem os católicos. Eu não quero ofender, mas é impossível pregar o evangelho sem falar a verdade. Nós estamos aqui vendo esse texto, a quem o filho quiser revelar. E quando o filho quer revelar, ele começa com, eu vou chamar de o convite. E não é um convite qualquer. Não é um convite qualquer e não é um convite de qualquer pessoa. Jesus, ele olha para o povo e diz assim: primeiro, vinde a mim. Uma frase tão simples, mas é uma frase que contém algo muito especial. Ele não diz, ide ao sacerdote. Ele não disse, olha, vocês precisam ir a procurar o seu pai ou a sua mãe, você precisa ir a alguém, você precisa ir a uma instituição. Porque esta obra que ele está realizando de revelação, que eu irei desenvolver, só pode ser encontrada nele mesmo. E a obra de salvação, de filiação, de perdão dos pecados, não é uma obra terceirizada, nem a igreja pode executar isto. Então ele olha para o homem e ele diz, vinde a mim. Ele está colocando-se como objeto e referência deste povo. E aí, quando ele faz esse convite universal, ele identifica o estado do povo. Ele consegue identificar como está essa pessoa da qual ele está convidando. E ele consegue enxergar duas verdades que nós vemos nos textos. Vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa palavra sobrecarregados em algumas traduções são oprimidos. Talvez oprimido seria melhor do que sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Essa palavra cansado no original, ela tem uma ideia de cansaço físico. Alguém que está exaurido e desgastado fisicamente pelo cansaço, pelo peso que está sendo colocado sobre a vida dessa pessoa. E a segunda palavra, sobrecarregados ou oprimido, ela tem uma ideia de um cansaço mental. Quantos cansaços o homem pode ter? Ou físico, ou mental, ou nós estamos com os dois cansaços. Então Jesus, ele está vendo o homem como integralmente ele é. E ele diz, vocês que estão fisicamente cansados e mentalmente cansados, eu estou enxergando que há um cansaço sobre vocês. Eu observo que há um cansaço físico e mental, não existe o terceiro cansaço. E aqui Jesus está sendo muito preciso, muito meticuloso na sua identificação do estado em que o homem se encontra. Um homem sem Deus, um homem sem Jesus, ele vive esse desgaste físico e mental. Em primazia, por causa do pecado original. O pecado original trouxe esse cansaço ao homem, esta tentativa de se relacionar com Deus. Não esqueça do versículo 27. Eu revelo o Pai e o Pai revela o Filho. Esta tentativa de revelar o Filho, por causa da religião,
Eles estavam sofrendo pressão religiosa dos fariseus, dos saduceus, e eles estavam cansados físico e mentalmente. E aí Jesus, ele faz uma promessa. Primeiro, vocês precisam vir a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aí surge uma palavra tão poderosa: e eu aliviarei. Essa palavra alívio aqui, ela é uma palavra muito rica. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive, de ter um cálculo renal. E o cálculo renal prostra qualquer um de nós aqui. E quando você chega no hospital, que você toma uma medicação, você começa a sentir o quê? Eu tomei várias vezes medicações, morfina. E quando você toma morfina, parece que você está vendo o céu se abrir, porque você começa a sentir um alívio rápido e imediato. E você entra num estado de... Essa é a palavra. É quando você está tensionado, é quando nós estamos pressionados, é quando nós estamos apertados sob o jugo do pecado, sob o jugo da religião. E Jesus está dizendo: se vocês virem a mim, e eu identifico que vocês estão cansados nas suas mentes e nos vossos corpos, eu garanto uma coisa para vocês: se vocês virem a mim, eu alivio vocês. Talvez nós não estejamos encontrando alívio porque nós não temos ido a Ele. Porque se nós, como igreja do Senhor, e qualquer pecador desta terra estiver indo a Cristo, encontrará alívio. No Velho Testamento nós temos no Salmo 23, que faz essa declaração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repousar em verdes pastos verdejantes. Olha a palavra: repouso, alívio. Repousar em verdes pastos verdejantes. Guia minha alma pelas águas de descanso e refrigera-me a alma. Refrigério, descanso, repouso e alívio. Isto é uma teologia bíblica e de Cristo. Isto é uma realidade espiritual em Cristo. Não nos saduceus, não nos Estados Unidos, não em nenhum pastor deste mundo, mas na pessoa bendita e santa de Jesus. Nós podemos, porque Ele prometeu: se vocês vierem a mim, eu alivio vocês. Eu vos dou alívio. E Ele começa a desenvolver o seu pensamento. Ele fala assim: tomai. Aqui esse verbo está em imperativo. Porque nós não podemos ser livres em si mesmos. Ele está dizendo: vocês precisam tomar o meu jugo. Vocês precisam aprender de mim. São os dois verbos do texto. Ou seja, nós precisamos tomar e nós precisamos aprender. O meu jugo. Jugo aqui é aquela canga que nós bem conhecemos, onde um animal de tração, principalmente em bois, era mais usado. Esse animal mais velho, você colocava com um segundo animal para você fazer o trabalho do rural. Na verdade, isso é uma parte mais técnica do texto, eu quero ser mais objetivo. O que o Senhor está dizendo aqui nesse versículo: venha andar comigo. Venha andar comigo. Eu sei o caminho. Eu sei como. Você não tem experiência, eu sou maduro. Eu sei andar na terra. Coloque a cabeça. Tome. É imperativo. Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo? O meu. E ele diz: como é o teu jugo, Jesus? Porque o meu jugo, ele é suave. E o meu fardo é leve. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aqui neste aprendei de mim, ele fala assim: porque sou manso e humilde de coração. Aqui agora Jesus está dizendo um pouco de quem ele é.
Porque eu vos disse sobre o tema da minha mensagem, quem é Jesus? Ele disse, eu sou manso e eu sou humilde. Porque mansidão e humildade estavam em falta diante daqueles religiosos. E mansidão e humildade é escasso nesse homem de hoje, pós-moderno, autossuficiente. Neste homem avarento, neste homem que ama as riquezas, neste homem que ama o dinheiro, neste homem que ama o seu ventre. E Jesus está dizendo, olha, eu sou manso, mas também eu sou humilde. Ele está falando do seu caráter. Ele está dizendo, você pode vir a mim. Você vai encontrar alívio. E se você vir a mim, se você vier andar comigo, se você colocar a sua cabeça no meu jugo, se você aprender de mim, porque eu tenho um caráter, porque eu sou humilde de coração, meu coração, meu ser, tudo que eu sou, o coração aqui fala da ideia do homem integral. Coração, quando a Bíblia ele aparece na Bíblia, ele fala do homem integral, e tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que constitui em mim, é porque eu sou humilde. E ele diz assim, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Há um princípio hermenêutico, que quando uma palavra ela passa a se repetir, dentro de um contexto, de um texto, no capítulo, ou até mesmo numa perícope, algo assim, é o que está acontecendo aqui. Existe uma palavra que está se repetindo em sinônimos. Primeiro nós vimos que ele nos chama para o alívio. Segundo, agora ele está falando, aí ele depois falou de descanso. Para uma geração ansiosa, que tem engordado as contas bancárias dos psicólogos, onde o Rivotril tem sido disputado a peso de ouro. Você tomar para si esta palavra que diz assim, eu te alivio e eu te dou descanso. Nós que somos a ovelha do Senhor, que somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, nós temos que confiar nesse pastor. Porque nós temos o pastor, como diz Pedro, e bispo das nossas almas. Ele diz, e achareis descanso para a vossa alma. A nossa alma, muitas vezes, pode estar agitada. O salmista diz, volta minha alma ao teu sossego. Confia em Deus, pois ainda o louvarei. Porque te abates, porque te perturbas, ó minha alma. Espera em Deus, confia em Deus. Observe que Davi tem flashes dessa revelação futura de quem é o Senhor. E ele está dizendo, ele diz que ele é o pastor dele, e agora dentro do agito de sua alma ele diz, espera em Deus, confia em Deus, pois ainda nós o louvaremos. Porque nós temos uma garantia. Eu não estou anulando que há sofrimento, tem sofrimento na carreira cristã, tem coisas estranhas, tem traição, tem tragédia, sim, isto é bem verdade. No entanto, é tão verdadeiro o sofrimento humano quanto o alívio e o descanso do Senhor para o seu povo. Também isso é uma verdade. Faz parte do decreto de Deus, da vontade de Deus, que aqueles que vão a Cristo, que andam com Cristo, encontrem descanso, encontrem alívio. E o Senhor ele reforça isto, ele diz assim, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo. Agora observe que por 4 vezes, o Senhor insiste em falar. Dentro de 3 versos, ele diz, olha, alívio, descanso, suavidade e leveza. Em 4 versos. O Senhor, ele olha para o povo, ele diz assim, eu tenho um alívio para você. Eu tenho um descanso para você. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, leveza e suavidade. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o do Senhor. Porque quando nós encontramos com este Senhor,
a nossa alma precisa entrar na realidade deste convite, que ele diz: vinde a mim. A questão está no primeiro verso, porque quando Jesus chega para a samaritana e diz assim, ela disse: olha, Senhor, vejo que tu és profeta, em João 4, onde é que nós devemos adorar? Os judeus falam que é lá em Jerusalém, a capital da adoração, mas nós temos o nosso templo aqui no Monte Gerizim. Aonde nós devemos adorar? Ela pergunta aonde devia adorar. E Jesus diz assim: não mais no Monte Gerizim, nem mais em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque ele estava dizendo para ela que agora a adoração não é mais nem em Jerusalém, que é a capital da adoração, nem no Monte Gerizim. É em mim. Eu que revelo o Pai e o Pai que revela a mim. A verdadeira adoração, mulher, não é mais em um lugar. A verdadeira adoração e a verdadeira realidade espiritual é em mim. É em espírito e em verdade, não é em espírito no sentido de um transe espiritual, de ficar subindo e voando e tesourada e seja lá o que for. Não é isso que ele está dizendo. É que em espírito e em verdade é na nova realidade do reino, que é em Cristo Jesus. Não é mais um lugar. Onde é que tem um movimento de adoração? Onde é que tem um pastor pregando uma palavra? Onde é que tem um congresso internacional? Não é mais em um lugar, é numa pessoa, é em Cristo. Ele disse: se vocês vierem a mim, eu dou descanso. Se vocês tomarem o meu jugo e o meu fardo, vai ser suave e leve. Se vocês aprenderem de mim, se vocês quiserem andar comigo, eu alivio a alma de vocês. Isso é tremendo. Isso deve nos levar aos pés do Senhor em adoração. E eu vos pergunto, isso é tão sério, essa questão da revelação de quem é Deus. Abra sua Bíblia um pouco mais à frente, em Mateus 16. Olha como Jesus, ele estava preocupado com este assunto. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus estava querendo saber o que estavam falando dele. Quem era ele? Jesus tinha interesse de saber o que o povo falava dele, a respeito dele. E eles responderam. Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então tinha uns que diziam até que ele era Jeremias, João Batista, e outros diziam ele é alguns dos profetas. E não é a realidade de hoje. Eu passo aqui, tem aqui nos Coelhos, aqui perto do IMIP, tem uma imagem como se fosse do Senhor, com uma outra imagem misturada. Então as pessoas falam: quem é Jesus? Não, os conselhos éticos de Jesus são muito bons, os ensinos de Jesus são muito bons. O que ele fez foi muito bom. Ele fez o quê? Quem é Jesus? Porque é nisto que nós precisamos viver, sabendo quem é este Senhor, quem é este homem, quem é este Senhor, que quando Paulo, no capítulo 9 de Atos, se depara com este homem, que estava perseguindo e matando cristãos, este homem, ele tem um encontro com o Quírios. Paulo, por que tu me persegues? Ele diz: quem és tu, ó Senhor? Por que tu me persegues? Quem é este homem, fariseu, doutor da lei? E esse homem ali, ele tem um encontro com o Senhor e muda a sua vida. Quem é este homem? Quem é este homem que pega iletrados como Pedro, que pega homens
pecadores, e que vão até o sangue por suas vidas até o fim. Quem é este? Os discípulos andavam com Jesus, o mar em agito. Ele acalmava vento, ele acalmava o mar, e os discípulos andando com ele perguntavam: quem é este? Quem é este? Sempre ele estava criando essa pergunta dentro dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? E aqui nós vamos ter a resposta de quem é ele. Quem diz o povo ser o filho do homem? Não, ele não é, como eu já disse, um espírito evoluído para o espiritismo. Ele não é o filho de Maria, ele não é um simples profeta. Então, na primeira resposta, se fosse uma prova objetiva de teologia, resposta todas erradas. Todo mundo foi reprovado. Ninguém soube quem era ele. E agora, Jesus faz uma pergunta para dentro. Se Jesus estava perguntando para fora, agora ele diz: e vós, quem dizeis ser o Filho do Homem? Agora a pergunta é para o seu grupo seleto. E talvez, mesmo sendo uma tarde de evangelismo, eu não sei se tem não crente ou não crente, mas se evangelizar é tão subjetivo que a gente sempre está evangelizando a nós mesmos. E se nós estávamos pregando para fora hoje à tarde, agora talvez venha uma pergunta para dentro. E ele pergunta assim, versículo 15: mas vós, continuou, quem dizeis que eu sou? Jesus estava agora interessado em saber os seus discípulos. 3 anos de discipulado, 3 anos de muito ensino, de muita caminhada, viram expulsação de demônio, ressuscitação de mortos, seus ensinos, viram um monte das bem-aventuranças, estavam bem preparados para fazer uma prova de teologia. Eles poderiam dizer: olha, Senhor, tu és o filho de Maria com José, da linhagem de Davi, tu és da tribo de Judá, tu vieste lá de trás. Ele podia responder isso ou não? Poderia responder. Ele poderia dizer: não, tu és o filho do carpinteiro. E ele vai dizer assim, como sempre, Pedro, respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ô irmão, quando ele fala Cristo, ele está falando da obra. Tu és o Messias, aquele que, lá do Gênesis, lá do Êxodo, lá de Levítico, lá de Número, lá do Pentateuco, lá dos reis e crônicas, lá dos livros poéticos, lá dos grandes profetas, tu és este, tu és o profeta, tu és o rei, tu és o sacerdote, não dos espíritas, não da fé mariana, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Verbo encarnado. Tu se fizeste carne, como diz João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou-se entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Tu és aquele que disse: todos, pois, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Messias, e Cristo é um título. Ele estava dizendo: tu és o maior dentre nós. Cristo é uma patente de muitos Cristos que existiam. Tu és o Cristo. Mas não somente isto. Tu és o Filho unigênito do Pai. Tu és o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Mas aqui tem uma situação muito dramática. No verso seguinte: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, você é feliz por esta revelação. Já pensou? Na prova, se fosse uma prova, Pedro tinha tirado 10. Você é feliz, Pedro, você é bem-aventurado, porque você entendeu
Agora, Pedro, tem uma questão muito séria, e essa questão não é só para Pedro, essa questão é para nós. Você não produziu isto. Você não desenvolveu isto de si mesmo, Pedro. Porque carne e sangue não pode dizer quem eu sou. Só quem pode, Pedro, dizer quem eu sou é o Pai. E sabe o que isso nos traz como temor? Que não, por mais que nos esforcemos, somente Deus pode dizer quem é Jesus para mim e para você. Porque a carne e o sangue não conseguem dizer quem é Jesus. Nenhum seminário de Harvard, de Spurgeon, seja quem for, não vai produzir quem é Jesus. Só quem pode dizer ao homem pecador, em seu pecado e seu estado de pecado, quem é Jesus é o Pai. Carne e sangue não produzem a revelação de Jesus. A igreja evangélica não produz a revelação de Jesus. Só quem pode dizer quem é Jesus é o Pai dele. É o Pai. Ele diz: mas meu Pai que está no céu. Pedro, quem te revelou? Lembra de Mateus 11? Da palavra revelação? Jesus estava interessado em revelar quem era Jesus. Quem diz o povo que eu sou? Alguns dos profetas, de repente, ele é um desses aí. Mas, na verdade, nós devemos ir a Jesus, porque Jesus mesmo, ele vai se revelar. E no Evangelho de João, existem os 7 eu sou, que é onde ele diz quem ele é. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo quem ele é. Por isso que quando a gente vai a Jesus, a gente pode ter a certeza que no meio desta vida, desses desafios, das perdas, dores e sofrimentos, nós podemos ter a certeza que nós podemos encontrar descanso, alívio, suavidade e leveza em Jesus Cristo. E aí nós podemos entender o tão falado João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é o Filho unigênito, dado por Deus para salvar o mundo. E este Filho unigênito, ele se encarna, ele vai numa cruz, ele morre, ele ressuscita, para não mais, observe isso, ele vem como Filho unigênito. E esse Jesus, ele é tão extraordinário que ele perde o título de unigênito para se tornar primogênito. Por isso que ele é humilde. Por isso que ele é humilde. Porque ele era unigênito, só tinha ele. E agora na obra de salvação, por nós, ele se torna agora o quê? Primogênito, porque ele cumpre o propósito para relevar para Deus muitos filhos semelhantes a Jesus para fazer uma obra de salvação. Então ele perde o título de unigenitura para primogenitura. Que tremendo! Que glorioso é Jesus! Ele é maravilhoso. E eu pergunto a você, quem é Jesus para você nesta noite? Quem é Jesus? Talvez você tenha entendido errado. Talvez disseram para você que Jesus ia resolver seus problemas sentimentais, e até resolve, tá? Não é em si uma propaganda enganosa não, mas ele faz sim. Ele arranja emprego, cura câncer. Isso aí a gente não tem nenhuma dificuldade com isso. A questão é que dentro da nossa fé e da nossa devoção, nós não nos relacionamos por ele com isso, por essas coisas.
nós nos relacionamos com Ele por quem Ele é, pela vida, o caráter, propósito eterno, a obra de salvação. Então, se você está presa a uma tortura mental, emocional, espiritual, eu quero te dizer uma coisa: Jesus, Ele tem todo o poder de trazer descanso, alívio, suavidade e leveza para você. Vou repetir o que Davi disse: Ele me guia em verdes pastos verdejantes, guia-me às águas de descanso e refrigera. Sabe o que é refrigério? É quando está com calor que vem aquele ar-condicionado e você sente o refrigério do Senhor. Não é só pancada. A fé cristã não é baseada só em sofrimento. É verdade, mas a vida com Cristo é possível. É por isso que Paulo diz assim, em 2ª carta aos Coríntios, que ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Ainda que nós sejamos, correção ali ferrugem, né? A palavra ali é ferrugem mesmo, decomposição. Então, ainda que a gente vá se decompondo externamente, ainda que a gente vá sofrendo as sentenças deste mundo, o homem interior vai se renovando proporcionalmente àquilo que ele está fazendo. Porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Não atentando nós, no versículo 18 desse mesmo título, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então Ele está fazendo uma obra na sua e na minha vida. Então descanse no Senhor. Não ache que o seu psiquiatra, que o seu Rivotril vai resolver a sua vida. Se você precisa tomar, tome. Eu não estou dizendo para você não tomar, mas uma coisa é certa: vá a Cristo. Somente Jesus disse: vinde a mim. Jesus não mandou procurar os apóstolos. Quando Jesus queria fazer um milagre, disse: dai a vós mesmos de comer. Dei pão a ele. Jesus chamava os discípulos: vá dar pão ao povo. Agora a obra de descanso, Ele nunca mandou ninguém aí a um discípulo. A um descanso sou eu que dou descanso. Eu não terceirizo. Jesus não terceiriza aquilo que é dele para outrem. Eu faço vocês descansarem em mim. Em mim. Nós podemos descansar no Senhor e ter a consciência de que Cristo, com essas afirmativas que fiz, não é uma opção. Cristo não é uma opção. Maomé, Maria, Allan Kardec e Jesus entram numa lista. Não, isso não existe. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Só Ele pode nos ressuscitar. Ele não contém ressurreição. Nesse texto ele está dizendo que Ele é a ressurreição. É diferente. Eu contenho ressurreição, eu contenho poder. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que eu sou o verbo ser, existir. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz assim: porque Ele, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele esteve na eternidade passada, Ele está na eternidade presente, Ele estará na eternidade futura. Somente Jesus trafega na realidade passada. Ele é o Cordeiro que fora imolado antes da fundação do mundo. Porque somente Ele é. Que Deus abençoe as vossas vidas e que você possa, no seu coração, fazer um clamor. O clamor que Jesus advertiu Pedro, porque se Jesus não advertisse Pedro, Pedro dizia assim: está vendo, eu sou homem de revelação. Eu entendo de Jesus. Vocês aí, discípulos, vocês não sabem muito bem disso. Agora eu, entre vocês, tirei, né? Ele seria o professor adjunto de Jesus, porque de Jesus quem entende sou eu. Vendo como vocês 11 não aprenderam a lição? E aí Jesus tira a glória de Pedro, diz: ei Pedro, calma aí Pedro. Pss, 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 pss.
foi o Pai. Foi o Pai que deu a cola. Foi o Pai que soprou, Pedro. Você não consegue, Pedro. Carne e sangue não consegue, Pedro. A sua estrutura não consegue, a sua natureza pecaminosa não consegue, Pedro. Tem que ter uma intervenção do Pai, Pedro. O Pai tem que dizer para você quem sou eu, Pedro. E eu quero dizer para você que nos acompanha na internet e todos que estão aqui presentes. Isso até, pastor Douglas, pastor Luciano, pastor João, nos dá até uma orientação de oração. Pedir que o Pai revele. Porque a gente ora às vezes assim meio que a ermo, mas Pai, abre os olhos. Abre os nossos olhos. Porque Jesus estava preocupado uma hora com o povo, uma hora com os discípulos. Talvez nessa noite, sem os pastores saberem, Deus está evangelizando aqui dentro, salvando discípulos. Deus está salvando discípulos. Dizendo, olha, vocês precisam saber quem eu sou e que o Pai é que vai revelar quem eu sou. Aí a ansiedade vai lá para cima, ataque cardíaco, pressão alta, altas doses de cortisol sendo liberada no coração e vai estreitando os vasos sanguíneos, a pressão da pico hipertensiva, o coração vai... Porque a gente entendeu muita coisa errada. Mas o Senhor tem usado esses irmãos aqui para nos trazer uma mensagem nesta noite de que nós podemos voltar para casa, tudo do mesmo jeito. O diagnóstico vai estar lá. Talvez o marido você não encontre em casa, talvez a doença com mais aceleração. Mas uma coisa é certa, você pode voltar aliviado, descansado, com suavidade e a leveza que está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Podemos voltar para casa assim. E este poder é tão grande que nenhuma medicação pode ir nos teus nervos centrais e te trazer. Porque Jesus disse assim: a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Então, se remédio faz parte do mundo e é uma criação do mundo, ele está dizendo que tem uma paz que perpassa. Ele tem uma paz que é sobrenatural, ele é sobre o natural, vai além do natural. Ele tem uma paz que vai além do natural. E ele vai no teu coração. E ele vai trazer descanso. E se você não aguenta mais esta vida, é porque você não está indo a Cristo. E eu digo a você, venha a Jesus. Vá a Jesus. Porque somente Ele pode trazer alívio e descanso para a sua alma.